Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Padre Patrick e ao meu lado está o querido Dom Aldo Gerna. E nós vamos tentar recolher um pouco da história da vida e missão do nosso querido Dom Aldo, mas com enfoque numa das suas áreas de principal atuação de toda a sua história, né? Desde a sua chegada ao Brasil até os dias atuais. O envolvimento do nosso querido Dom Aldo Gerna, bispo emérito de São Mateus, com as pastorais sociais. Nós vamos tentar recolher alguns momentos, alguns eventos, situações que marcaram a trajetória das pastorais sociais, dos movimentos populares na nossa Diocese de São Mateus. Dom Aldo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse nosso propósito de traduzir um pouco da história das pastorais sociais, também através desse documentário, desse vídeo. A pergunta é muito solene. História, eu diria alguma memória assim, um pouco desordenada, com uma técnica especial, mas com a vontade de dizer o que aconteceu de fato. Bom, eu cheguei a São Mateus bem no início da diocese, tanto que estava já funcionando aqui quando foi criada a diocese. E vim com os primeiros combonianos que chegamos aqui. E os combonianos que foram preparados para trabalhar na África tinham uma tradição muito visível em relação ao aspecto social da missão, porque eles lá naquelas terras muito especiais, ainda um pouco dedicada a poucas coisas para sobreviver, os combonianos deviam construir tudo, desde o tijolo até as igrejas, as escolas, os hospitais, os dispensários. E quando chegaram aqui no Brasil, os combonianos encontraram situações até parecidas com aquelas africanas aqui no norte do estado do Espírito Santo, que era floresta mais do que 90%, floresta muito forte. E consciente ou inconscientemente, adotaram a pastoral que nós tínhamos aprendido dos missionários combonianos que trabalharam há um século a mais na África. E consistia nisso. Aqui também os combonianos foram construindo igrejas, foram construindo escolas. Chegamos a ter 13, 14 ginásios daquela altura, hospitais, e uma caridade mais miúda de distribuir bens de forma assistencial como era possível. Até eu mesmo, encarregado da Caritas Diocesana, e a nossa Caritas era uma distribuição de alimentos que vinham da América do Norte em forma gratuita e que o Brasil recebia, pagando só despesas da viagem. Então, a nossa pastoral social, inicialmente, era muito visível, muito forte, e falava por si, porque, de fato, nós fazíamos coisas que caberiam aos poderes públicos. Nós as fazíamos bem conscientes de que não era a nossa primeira batalha, isto, mas ela fazia parte da evangelização, como os documentos da Igreja sucessivos vieram confirmar que a pastoral social, a promoção social faz parte da evangelização, que é como que codificada na chamada pastoral social da Igreja, doutrina social da Igreja. Então, a primeira etapa da Igreja de São Mateus, ela tinha tintas muito fortes que vinham de uma tradição religiosa dos combonianos que estavam encarregados de encaminhar a Diocese de São Mateus. Eu vim aqui neste período de tempo. E o Concílio Ecumênico é a experiência difícil da convivência em passado, nos questionou muito, nos ajudou a refletir e entramos numa crise tão forte
que começamos a entregar as obras sociais, especialmente as escolas, menos os hospitais, mas também aqueles, e ter uma outra visão da Caritas. Tivemos uma crise muito forte. Eu lembro que era difícil, porque nós devíamos dedicar muito tempo e muitos meios, muito dinheiro para estas escolas, sem saber onde iríamos arrumar estes meios. De fato, estes meios vinham de amigos internacionais de outros países da nossa origem, e um pouco também aqui com as chamadas verbas que os nossos deputados colocavam à disposição para estas obras. Mas, assim mesmo, era um trabalho imensamente difícil, pesado, e que, além de não causar muita admiração por parte da sociedade, até chegávamos a receber multas porque não estávamos muito plenamente regularizados dentro da legislação social. Então, tudo isso ajudou o Concílio Ecumênico a viver um tempo de muita tribulação e de muita vontade de entender melhor as coisas. E começamos a entregar os poderes públicos todas estas obras sociais, convencidos que cabia a eles. E aqui eu gostaria de sublinhar que tivemos uma intuição muito forte, muito certa, e uma liberdade especialmente fortíssima diante das autoridades políticas sociais, porque não tínhamos mais esta preocupação de solicitar dinheiro e auxílio para eles. Tem até episódios um pouco assim, que podem fazer. Eu lembro um episódio, a última verba que estava prevista para as nossas obras de São Mateus, eu não me mexi para recebê-la. Ela entrou na conta da diocese e eu a devolvi à sua origem, dizendo não precisamos mais disso. Mas, então, abandonamos tudo de forma nenhuma. Nós tivemos uma intuição fortíssima, achamos que a nossa tarefa se resumia numa palavra: conscientização social. E esta conscientização social consistia, como nós sabemos, realmente criar no povo a convicção que eles deveriam encontrar a solução e eles deveriam criar o que mais seria ajuda real e de crescimento humano e social nas coisas deles. E foi aí que nasceram as pastorais sociais de novo tipo, até o ponto que o meu predecessor, Dom José David, fez uma obra, um tipo de seminário por os leigos. A nossa casa, que então, inicialmente chamada Família, Sagrada Família, passou depois a se chamar CEFOLIR, Centro de Formação de Líderes Rurais. Quer dizer, começamos a formar. Eu fui a Roma para fazer um estudo de sociologia religiosa, de sociologia de modo geral, e foi um cursilho muito sério, muito carregado, muito útil. Trouxe para cá a ideia que eu devia me dedicar mais ainda a esta conscientização. Então, andei por aí pregando também a ideia das cooperativas, do sindicato. Iniciamos diversas cooperativas. Como o povo não estava muito preparado, aliás, nada preparado, de fato elas não foram muito adiante, mas ficaram 2 ou 3 que se tornaram realmente momentosas, realmente muito importante. É fruto da nossa pastoral social sucessiva desta época. Inclusive,
De alguma maneira, o movimento do Sem Terra teve um pouco de origem aqui na Diocese de São Mateus, porque o maior líder, o tal José Rainha. José Rainha, nasceu na Diocese de São Mateus, e aqui em São Mateus, os movimentos do Sem Terra e outros semelhantes se confundia pura e simplesmente com a presença da igreja. Até o ponto que aí também entendemos de fazer um segundo passo muito mais difícil. Mas é entender que a igreja não poderia continuar a ser ela a sustentar tudo isso, até porque, de algum modo, não podíamos concordar com todas as iniciativas desta coisa aqui. E aí fomos, então, deixando para passar, mas conservando para nós a formação dos nossos líderes, e que continuou, não em todas as paróquias, mas especialmente aqui, até escola de formação política, até isso. Isto é, e fomos mudando, a nossa diocese mudou, a fisionomia da nossa diocese era conhecida no Brasil como muito empenhada, comprometida com a parte social. Passamos a ter uma outra fisionomia, eu acredito, mais completa, mais autêntica, e mais dentro da visão social da igreja em relação a todos os problemas políticos e sociais da sociedade. E agora, faz um bom tempo que eu já estou ausente destes trabalhos diretos. Então, sei que progrediram nesta direção, estão retomando algumas coisas, mas que estejam ao alcance da realidade social da nossa diocese. Eu estou um pouco por fora, mas sei que existem, especialmente o que mais se sustenta, estes encontros de formação a nível paroquial, depois a nível diocesano, e estamos continuando até finalmente, não todo mundo, mas quase todos entendendo que faz parte da evangelização esta preocupação de ver a situação de pobreza, de atraso e de outras coisas mais no nosso povo tão sofrido e tão faminto de abrir novas visões do cristianismo e da fé, provocando também, como sempre, grandes vantagens, grandes progressos e também deficiências, fracassos, gente que se afastou da igreja, até porque não entende, especialmente o difícil é fazer entender isso àquela classe média que era tradicionalmente o povo mais querido da diocese, da igreja. Este povo da classe média é muito mais ligado ainda à tradição, gostaria até de uma igreja pré-conciliar, em que a pastoral social era muito reduzida, muito insuficiente, é muito incapaz de fazer mudar as coisas. Então, hoje, pensando com os meus botões, diria que realmente o sucesso das nossas situações não foi muito satisfatório, mas um pouco sim, especialmente nesta parte de participação na vida política. Tivemos prefeitos saídos das nossas fileiras, vereadores e até deputados estaduais e federais, um pouco menos aí nesta parte, mas acho que é a parte em que precisa caminhar muito ainda e entender o Evangelho em outro sentido. Agora, nós fizemos algumas escolhas até meio discutíveis, pesadas, dolorosas. Durante todo este tempo pós-conciliar, organizamos
as comunidades. A nossa opção fundamental foi comunidades de base. Hoje eu tenho um pouco de dúvida sobre este nome, o conteúdo que se dá a esta palavra, mas de qualquer modo a nossa escolha número 1 foi as comunidades. E os movimentos que existiam, os movimentos eclesiais, nós não os proibimos, mas os abandonamos. Não os protegemos. Aí, até hoje, em que, é claro, nós os assumimos, mas dentro de uma visão comunitária. Dentro da comunidade, cabem todos os movimentos que quiserem, contanto que o espírito seja aquele das comunidades eclesiais missionárias. Nós gostaríamos mais que fossem reconhecidas com este nome. E que, portanto, tem a capacidade de fazer as 3 funções fundamentais da Igreja: a evangelização, a santificação e a promoção social. É o que nós esperamos e desejamos. Naturalmente, com escolhas que estão o perigo nosso, por exemplo, neste momento, de moderar demais, abandonar situações que nós assumimos com maior profundidade, até com um pouco, talvez, de radicalismo em passado, mas que não podem ser abandonadas, modificadas no sentido de um pouco mais pensadas, mais equilibradas e mais autênticas diante do Evangelho, mas sem abandonar totalmente a nossa ideia fundamental das comunidades eclesiais missionárias. Ainda funciona o nome Comunidades Eclesiais de Base, mas eu viria com prazer que o nome mudasse um pouquinho, porque nós, de fato, não somos a Comunidades Eclesiais de Base como pensam alguns teólogos. Não somos e nem queremos ser, porque acho que não cabe, não dá na nossa realidade.